Boa tarde, senhores e senhoras. Quero, cumprimentando aqui o presidente Adriano, secretário da Fazenda de Santos, saudar todas as autoridades devidamente nominadas, saudar aqui meu amigo secretário Aurélio Caiado, é uma referência para nós, e sempre que eu procurava alguma referência, eu procurei certa vez uma referência em 3 legislações, e eu lembrei, vou dar uma ligada para o secretário Caiado, e quando eu liguei, as 3 referências de legislação eram ele que tinha feito. Então, assim, cidades diferentes, realmente é uma grande honra estar aqui. Gratidão, doutor Sérgio Nalini. Sérgio Nalini, meu amigo, geralmente eu chamo ele de doutor, ele não gosta, fica meio bravo, mas agradecer pela oportunidade. Há alguns anos que eu gostaria de estar com vocês aqui. Esse ano, inclusive, era um ano que eu achava que eu não poderia estar aqui por conta de outro compromisso, mas, graças a Deus, eu pude ter essa participação nesse grande evento. Trago aqui um abraço do nosso presidente, João Erneuses Nadal. Eu trabalho lá, realmente, no Tribunal de Contas, e é o tribunal que nós gostamos de denominar como Tribunal da Governança Pública. E aqui do lado, o Dr. Carlos Eduardo Cadu, nosso amigo, pelo menos 2017, eu acho que nós tivemos a primeira reunião, e desde lá temos trabalhado em vários projetos. Eu vou usar aqui o púlpito, pessoal, e quero já dizer para vocês que, de fato, me sinto em casa. E é sempre uma grande oportunidade estar diante de colegas que foram secretários ou são secretários da Fazenda, como eu fui. Secretário da Fazenda durante 10 anos, e isso é um sacerdócio, né? Conversei com vários secretários aqui e ganhei 26 quilos no primeiro ano que eu fui secretário, dado o estresse que é a vida de secretaria de Fazenda. Perdi apenas 12 desses ainda, quero perder os outros, mas realmente a vida de um secretário de Fazenda é uma vida bastante emocionante, para falar o mínimo possível, né? A minha relação com Ribeirão Preto, inclusive, é bastante intensa, porque eu acabei de concluir na USP aqui uma MBA em Data Science Analytics e fui presenteado por eles com uma bolsa em Londres. Era para ir nesse ano e irei no ano que vem por conta dessa transição de carreira que eu fiz indo para o Tribunal de Contas. E tenho uma gratidão especial aqui também pela cidade e pela USP, nesse caso também. A agenda que eu quero dividir com vocês rapidamente hoje seria falar sobre inteligência artificial, buscando esses 6 pontos. Fazer uma introdução, porque nem todos aqui dominam a matéria, nós sabemos que é uma matéria nova, mas não tão nova assim. Ela é recente em relação àquilo que chegou para nós, mas falar em inteligência artificial é falar de uma matéria de 65 anos. Vamos falar também, então, sobre aplicações da IA, algumas soluções, parte delas, inclusive, eu pude trabalhar presencialmente. Quero falar sobre a importância dos dados e falar também um pouco sobre o futuro da IA. Quando se trata dessa introdução aqui, eu quero falar sobre 3 aspectos: passado, presente e futuro. E veja que quando nós falamos de presente, é um presente, um passado recente, é um passado que começa ali nesse intervalo entre 2000 e 2023. E a pergunta que eu faria é, dessas soluções aqui, quantas delas vocês utilizaram, dessas 9 soluções, só para fazer uma estimativa aqui, quantas delas vocês utilizaram nessa última semana? Faz sinal com a mão para eu ter uma noção aqui. Olha, estou falando do YouTube, WhatsApp, Instagram. Olha, alguns usaram todas, né? O secretário Adriano falou que usou todas, né? E o fato é que essas soluções, elas são disruptivas, elas mudaram a forma como nós nos relacionamos, né? E, infelizmente, esse evento traumático da nossa história, que foi o coronavírus, fez com que essas soluções fossem ainda potencializadas. Né? Não há como comemorar, celebrar nada, mas o ponto-chave, e não é eu que falo isso, são vários autores que dizem que nós lembraremos daqui 20 anos o coronavírus também como um evento que multiplicou o acesso a essas soluções tecnológicas. A mais conhecida delas no curto espaço de tempo, e confunde, né? Muitas pessoas se confundem sobre aquilo que é inteligência artificial com o próprio ChatGPT. E aí faço mais uma pergunta, e isso é bom para movimentar, porque para um palestrante pós-almoço, o sucesso dele é quantos acordados ficarão até o final da palestra, né? Então eu tenho esse hábito, Cadu, de fazer esse teste. Quantos aqui já utilizaram o ChatGPT? Faz sinal com a mão para mim, por gentileza. Olha, muito bom. Quantos aqui, dos que usaram fazendo texto? Sinal com a mão novamente. Vocês estão muito participantes, parabéns, estou feliz. Quantos aqui usaram fazendo algum tipo de código no computador? Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Veja que o ChatGPT, somado a algumas outras soluções, especialmente o software R e o Python, ele é uma ferramenta incrível para produzir soluções que são disruptivas. Eu quero falar sobre algumas delas. Talvez você se pergunte assim, Flávio, por que esse ano 2041 nessa sua apresentação? Ele é inspirado por conta desse livro
e recomendo para os senhores e para as senhoras. É um livro do Kai-Fu Lee, que é um funcionário da Google, gerente da Google. Agora eu fiquei sem som. Melhorou? A culpa geralmente é da minha voz, ela é ruim mesmo, tá? Oi? Então tá. Esse Kai-Fu Lee, ele é um taiwanês e ele foi um dos principais propagadores daquilo que nós conhecemos como inteligência artificial. Vou falar inclusive de um livro dele na sequência. E esse livro eu recomendo para você que quer aprender um pouco sobre inteligência artificial, porque ele tem esses dois autores, o Kai-Fu Lee, que ele fala realmente sobre as aplicações práticas e tecnologia. E se você gosta um pouco de literatura, o Shen Qiufan, esse é um chinês, ele escreve em forma de contexto, ou forma de literatura, histórias que depois o Kai-Fu Lee diz se são aplicáveis ou não. Então, nós temos um painel até 2041, caso queiram conhecer. É um livro bem interessante. Por óbvio que eu não vou falar coisas que eu acho, eu vou falar coisas que esses autores falaram. Então eu vou falar sobre Michio Kaku, Kai-Fu Lee, aqui da cidade inclusive, professor Paulo Fávero, um excepcional técnico. Então se você quer entender um pouquinho mais de código, recomendo esse livro também. E salvo o melhor juízo, doutor Sérgio, essa apresentação ficará disponível para os colegas também, então depois já está disponível, inclusive, vocês podem ter acesso a ela. E sempre com um olhar econômico também, porque eu passei por uma Secretaria de Finanças, eu quero entender como isso pode acontecer, o que isso interferiria na nossa vida, na vida em sociedade. Quem aqui entende essa foto, olhando para ela, quem é essa pessoa que está nessa foto? Faz sinal com a mão. São jovens. Tirando alguns poucos aqui, como eu. Essa foto aqui é uma foto celebrada como uma história em que o Deep Blue venceu Kasparov. Aí você pode falar, você vai falar de inteligência artificial ou vai falar sobre xadrez? Essa aqui é considerada, ou considerado, o momento na história que foi o último ponto de resistência do cérebro. Por quê? Porque, de fato, era praticamente impossível vencer o Kasparov. Ele já tinha ganho de uma máquina no ano anterior, e aí a IBM foi lá e fez esse computador e fez um código suficiente para aprender. E quando a gente falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre uma máquina aprendendo. Isso tá no nosso, tem que estar na nossa mente, né? E essa máquina venceu, e é por isso que isso aqui é considerado pelos autores de inteligência artificial como o último ponto de resistência no cérebro. E por que é tão difícil vencer? E por que era tão difícil ter essa máquina vencer um ser humano? Você pode olhar para um aspecto do xadrez aqui, né, para essa tabela e pensar em... Essa aqui são 64 células, mas é um pouco mais do que isso. Pensando literalmente no uso do xadrez como essa ferramenta, utilizando inteligência artificial, você que joga xadrez sabe que as peças brancas e pretas, os peões aqui, eles no primeiro lance eles podem avançar 8 ou 16 casas, ok? E os cavalos podem avançar 4 casas, né? 2 para cada um. Então, no primeiro lance nós temos 20 possibilidades das brancas e 20 possibilidades das pretas. Bem, até aí tudo bem. Estou falando de 400 resultados possíveis no primeiro. Não precisa ser um gênio para poder fazer uma boa abertura no xadrez. O problema, isso aqui é cálculo científico, não é eu que estou inventando esses números. E eles são realmente números bastante grandes, né? Na segunda rodada, você tem, além daquelas 400, mais 20 possibilidades. Esse número sai de 400 resultados possíveis para 160 mil resultados possíveis. E aí alguém já está colocando a mão na calculadora, né? Muitos contadores, eu sou amigo de contadores e o contador começou a fazer um cálculo aqui. Mas não só isso. Na quinta rodada, nós podemos chegar a 10 trilhões de possibilidades. E aí eu pergunto para vocês, vocês queriam ter uma inteligência artificial auxiliando nessa hora? Eu penso que sim. A inteligência artificial, se fosse colocada para resolver esse problema, é um problema dessa envergadura. Os resultados possíveis no jogo de xadrez é de 10 elevado a 123. Vamos traduzir esse número? É o número 1 seguido de 123 zeros. Essa é a possibilidade. Não existe o computador na face da Terra hoje capaz de fazer esse cálculo. Ainda não existe, na modelagem que nós temos. Para a gente estimar o tempo necessário, existe um cálculo interessante de se fazer. Um computador calculando 1 milhão de jogadas por segundo levaria 10 elevado a 90 anos. Eu estou falando de 1 seguido de 90 zeros, é esse númerozinho pequeno ali. Esse é o tempo que uma máquina hoje levaria para poder fazer todos os cálculos possíveis. Aí eu pergunto para vocês, inteligência artificial não seria algo ao nosso favor? Sim, seria algo ao nosso favor. Por quê? Porque se eu conseguir utilizar esse potencial ao meu favor, aí a gente pode fazer realmente cálculos. E mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Imagine você fazendo isso com previsões de receita, fixação da despesa, pensando em movimentos históricos, pensando cadastro. Eu vou falar bastante sobre isso nessa oportunidade. E o que é inteligência artificial?
Bem, inteligência artificial é a capacidade de máquinas ou sistemas simularem processos cognitivos humanos, como aprendizado, raciocínio e resolução de problemas, mas numa envergadura muito maior do que aquela que nós seríamos capazes de fazer. E esse é o ponto. Eu não quero ser um sentimentalista aqui, eu não quero dizer para vocês que eu sou um defensor da IA como algo que vai melhorar a vida das pessoas. A gente não pode ser muito romântico em relação a isso. Nós precisamos entender uma revolução pela qual nós estamos passando. E, de fato, uma revolução como essa, ela pode ter reflexos no nosso dia a dia. E eu tenho que pensar como municipalista. Eu sentei do outro lado da cadeira. Hoje, os desafios que o secretário Adriano tem e que os outros secretários que aqui estão têm, é um desafio real. Ele não está no mundo virtual, ele é um desafio real. Gerar emprego, renda, oportunidades, vagas de creche, enfim, ele é um desafio real. Agora, o ponto-chave é que até 2033, cálculos que os estudiosos fazem, pelo menos 40% das profissões atuais, elas podem ser eliminadas. 40% das profissões podem ser eliminadas. Bem, sendo isso verdade, então, vamos pensar o que seria essa inteligência artificial na seguinte configuração. Um breve histórico, aí eu preciso da participação de vocês, vocês estão todos acordados e eu estou bastante feliz, tá? Quem aqui assistiu The Imitation Game, ou o jogo da imitação? Então vale a pena depois, se você quer entender um pouco sobre a história da inteligência artificial, conhecer esse filme. Eu não vou dar um spoiler aqui, porque eu vi que muitos não assistiram, mas basicamente o que foi a tentativa de Alan Turing foi a seguinte. Você imagina que tem um juiz, uma máquina e um ser humano. E ele começa a fazer perguntas para ambos. No momento em que esse juiz fizer perguntas que ele não souber se foi a máquina ou se foi o ser humano que respondeu, a máquina ela passou no teste. Então, basicamente, é esse o teste. Esse teste, eu estou falando da década de 50. Então, por isso, quando eu falei para vocês, inteligência artificial não é algo recente. A OpenAI é recente, mas as soluções elas são bastante antigas. Da mesma forma, nessa condição de soluções antigas, essa fala do Gordon Moore, ele diz que o número de transistores e resistores em um chip, ele dobra a cada 24 meses. Então, pense você, em 1971, uma máquina de computador, ela ocupava uma sala gigante, e tinha aproximadamente 2.300 resistores. Hoje, essa mesma máquina ela pode ter mais de 2 bilhões de resistores. É esse o tamanho do volume de dados que são gerados, né, e as conexões que uma máquina simples como essa que nós temos em casa. Aliás, Michio Kaku, ele fala em outro livro, não nesse livro, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a nave que levou o primeiro homem à Lua, ela tinha menos tecnologia do que o meu e o seu celular. Para a gente ter ideia do volume. Nos Estados Unidos é muito comum também que as pessoas, no Natal, deem cartões natalinos com música. Então tem um microchip naquele cartão natalino que toca aquelas músicas que eu acho chatas demais, mas tem gente que gosta daquelas músicas natalinas. Mas lá nos Estados Unidos você manda um cartão como aquele, você abre e sai aquela música natalina. Naquele chip existe mais tecnologia que todos os aliados tinham durante a Segunda Guerra. Então, de fato, nós estamos no outro momento. Mas esse momento ainda não chegou ao seu ápice. Segundo Michio Kaku, no livro Supremacia Quântica, o computador quântico promete ser tão revolucionário como foram outrora o transistor e o microchip. Ou seja, o volume de cálculos que serão feitos será estratosférico e essa é a solução que eu penso que eu gostaria de estar no comando. Eu gostaria de ter acesso e entender como usar isso em meu benefício e em benefício da minha geração. Bem, ainda nessa direção, então, nós precisaríamos fazer mais algumas perguntas aqui. Quantas videolocadoras existem hoje na sua cidade? Ribeirão Preto, quantas videolocadoras? Alguém aqui tem videolocadora na sua cidade? Faz sinal com a mão. Gostaria de tirar depois uma selfie com você. Não existe mais isso. Veja como é interessante. Isso assim é disruptivo, pessoal. Porque não foi o YouTube que tirou esse negócio. É o algoritmo que tem no YouTube que fez isso. É o modelo que foi gerado pela inteligência artificial que gerou isso. Só que essa videolocadora, secretário Aurílio, ela dava IPTU, quem sabe pagava algum outro tipo de tributo, estava lá na cidade. Esse imposto está indo aonde? Para o Vale do Silício. Quanto valia um ponto de táxi na sua cidade? Na minha, há quem diga que valia R$200 mil um ponto de táxi. Eu pergunto para vocês, quanto que vale um ponto de táxi hoje na sua cidade? Não vale nada. Não vale nada. Aliás, alguns livros de inteligência artificial que eu tenho lido, é chocante saber sobre isso. Uma das profissões em que o maior número de suicídios existe hoje no planeta é motorista de táxi. Para você ter ideia do que eu estou falando. Quanto que os governos arrecadavam com telefonia? Era a grande arrecadação
dos governos. Os governos estaduais sobreviviam de arrecadação da telefonia. Aliás, um telefone era o preço de um carro quando eu fui adolescente. Era muito caro um telefone. Hoje todas as pessoas têm acesso ao telefone e é um custo baratíssimo, né? Mas isso também nos faz pensar o quanto isso representa no aspecto da arrecadação nossa, porque é mais uma dessas soluções que levou esse recurso para o Vale do Silício. Tem mais algumas perguntas retóricas para a fazer? E a próxima seria a seguinte. Quantos CDs você tem na sua casa? Quantas cartas você enviou nos últimos 5 anos? A minha tia, tinha uma tia querida, eu amava ela assim, de forma profunda, e ela saiu da minha cidade, Joinville, e ela viajou para Rondônia. Eu não sei se Rondônia é longe ou se Santa Catarina é longe, né? Depende do olhar, né? Mas ela foi para Rondônia. Então, quando eu queria mandar uma carta para ela, levava no mínimo 5 dias para a carta chegar. Como ficava longe da casa dela, ela tinha que, por sorte, passar e ver se a carta estava lá. E depois do tempo, ela escrevia a carta e chega até mim. Eu lembro uma vez que eu mandei uma carta para ela, ela voltou para a minha cidade e a carta dela não tinha chegado ainda. Ela chegou antes que a carta. Bem, as pessoas não mandam mais carta. E o que isso representou para os Correios? É uma ruptura de modelo. Quantas fotos você revelou esse ano? Estou falando sobre modelos econômicos, utilizando inteligência artificial. E a pergunta que nós poderíamos fazer ainda nessa linha, pensando e estressando bastante esse modelo, quantas reuniões online você fez em 2018, antes da pandemia? Era uma raridade acontecer essas reuniões. Lembra que eu falei que essas soluções pós-pandemia elas foram extrapoladas? Você viaja hoje sem um GPS? Quantos amigos você tem? Essas perguntas parecem retóricas, mas é para mostrar que aquele evento de 2007 até agora mudou a forma como nós vivemos, como nós comunicamos, como a forma como nós tributamos, inclusive. E a pergunta que eu faria para vocês, diante de todas essas, a última delas é, de tudo o que acessamos, quanto ainda escolhemos? Porque tudo o que nós estamos falando, seja um WhatsApp que você recebe, seja uma solução que você procura, uma consulta que você faz no YouTube. Por exemplo, digamos que você goste de rock, você coloca lá uma banda da sua preferência em rock e ele vai fazer uma lista, o algoritmo faz essa lista em sequência. Não vai aparecer samba na sequência. Da mesma forma, se você consultar valsa, não vai aparecer rock na sequência. Por quê? Porque o algoritmo sabe e ele quer a nossa atenção. E aí tem uma frase que é fundamental para nós nesse momento. Quando uma solução é gratuita, eu e você somos o produto. E esse que é o ponto. Todas essas soluções que eu falei aqui, aquelas que forem gratuitas, não se assustem, nós somos o produto. E qual é o grande produto que essas Big Techs querem? Eles querem os dados. Por quê? Porque os dados são o novo petróleo e todos falam sobre isso. Vamos seguir então. Eu queria, para a segunda parte dessa apresentação para vocês, eu queria falar aplicações de AI. Essas 4 são as 4 principais soluções quando nós pensamos em AI nesse tempo agora. A gente está falando sobre ASG, a gente está pensando sobre utilização de imersão nos dados, a gente está pensando sobre figuras e imagens e leitura dessa natureza. E nós vamos estar falando também um pouquinho sobre biologia e esse campo que é fabuloso nessa fase agora. Quando nós olhamos, e eu quero fazer algum recorte pequeno com vocês aqui de algumas apresentações e reportagens que saíram recentemente. A IA precisa de energia e isso pode ressuscitar usinas nucleares. Por que é importante saber sobre isso? Porque hoje a Microsoft e a Google juntas, elas consomem mais energia do que 100 países. Isso me importa e vai nos importar também. Cientistas unem biologia e inteligência artificial para criar nova proteína humana. E por que isso é importante? Porque através desses estudos, custava literalmente, esse é o cálculo, 1 bilhão para qualquer tipo de pesquisa dessa natureza e décadas para poder extrair um resultado. Com essa capacidade que as máquinas têm de gerar essas avaliações estatísticas, esses algoritmos, nós vamos conseguir fazer isso num curtíssimo espaço de tempo, portanto, nós vamos ganhar tempo e, quem sabe, até extensão de vida em relação a isso. Isso aqui é muito curioso. Como a Target descobriu uma gravidez antes da família? Provavelmente vocês não vão querer ouvir sobre isso agora. Eu posso pular essa ou alguém está interessado em conhecer essa história? O sorriso acho que respondeu sozinho, né? Nos Estados Unidos, quando você faz acessos nos sites, qualquer aplicativo, eles captam os dados em qualquer lugar do planeta. Mas lá tem uma coisa que é bem interessante, trocador. Lá você recebe depois encartes na sua casa, de acordo com o seu perfil de consumo ou de pesquisa. Então, numa determinada casa, receberam um encarte com produtos para criança recém-nascida.
E um senhor de idade, ele foi enfurecido na Target, pensando, como é que um negócio desse? Eu sou um senhor de idade, eu tive uma filha de forma tardia também, minha esposa não pode ter filho, eu não posso ter filho. Vocês estão querendo dizer que a minha filha de 15 anos está grávida? Fez uma bagunça lá, pediram desculpa, tudo. E depois de 3 meses ele voltou a pedir desculpa. A empresa sabia que a filha estava grávida, ele não. Perfil de consumo, consumo de dados, exposição a dados. E aqui eu não posso esquecer, falava inclusive com o Dr. André, quando você faz uma pesquisa, algum tipo, no prompt do ChatGPT, no canto superior direito tem aqueles 3 pontinhos. Você pode clicar lá e desabilitar a possibilidade de enviar as suas consultas para a nuvem. Por que isso é importante? Porque a gente está falando aqui sobre servidores públicos, né? E alguns desses dados que eventualmente você está fazendo, utilizando, eles podem ter natureza restrita. Então, esse é um cuidado importante. Então, se você não usou ainda essa solução, dá uma verificada se está habilitado, como está habilitado. Porque dependendo de como estiver, você pode estar mandando hoje resultados para a nuvem e esses dados estão sendo absolutamente bem apreciados. Ray Kurzweil, ele diz que os humanos alcançarão a imortalidade em 8 anos, afirma ex-engenheiro da Google, famoso por acertar previsões. Eles entendem agora, nesse momento, que a morte é um problema técnico. Por que é um problema técnico? Porque as pessoas no passado morriam por infecções, que hoje são tratadas de forma bastante rápida e simples. Né? E nesse caso agora, com o uso de inteligência artificial e outras soluções, não há imortalidade naquele modelo que independente da sua fé, você acredita em Deus, Deus tem imortalidade. Quem fala isso, inclusive, é um autor que é ateu. Mas é uma espécie de amortalidade. O que eles querem dizer com isso? Alguém caiu ali. Todo mundo olhou, né? Não foi isso. Pessoal, assim, o que é essa amortalidade? A mortalidade é a incapacidade de morrer por coisas que poderiam ser tratadas. Então quer dizer que por velhice as pessoas não teriam por que morrer, nem por doenças que poderiam ser tratadas. Então, claro, se você foi lá, acidentou o teu carro autônomo, se você teve algum problema no trânsito, enfim, sofreu algum atentado, você eventualmente vai morrer, não tem o que fazer. Mas há mortalidade no sentido de doenças que podem ser tratáveis, eles entendem. E quem fala isso é uma empresa que tem um patrimônio hoje de 30 bilhões de dólares investidos em pesquisas para resolver o problema da mortalidade. E como que eles fazem isso? Utilizando modelos biológicos, químicos altamente sofisticados. Isso vai acontecer? Não sei, mas não falta dinheiro e vontade e bilionários que não querem morrer. Eu acho que isso é uma vantagem para nós, né? Os bilionários não querem morrer, eles investem o seu dinheiro e têm essa condição. E agora eu quero falar sobre uma agenda de soluções para prefeituras e aquilo que eu pude vivenciar nessa minha experiência. Eu tenho 20 anos como servidor público e algumas que eu quero mostrar para vocês. Quem que gosta de cachorro e docinho ali? Todo mundo gosta, né? As pessoas gostam. Docinho, com certeza, cachorros talvez, né? Quando vocês olham para cá, para um ser humano comum é fácil de interpretar o que é um cachorro, né? Do que é um docinho. Em que pese, eu confesso para vocês, esse docinho e esse aqui confundem, né? Alguns não, né? Esse aqui está na cara que é um cachorrinho, enfim. Você falar isso para uma máquina pode parecer simples, falar, então você quer se gabar agora que a inteligência artificial vai me substituir porque ele consegue ver a diferença de um cookie para um cachorro? Não. Nesse nível de detalhamento aqui, está fácil. Imagine por um minuto que eu expandisse essa sequência numa quantidade infinita de cachorros e cookies. Visualmente nós teríamos dificuldade. Só que o que eu quero defender com isso? Que nós devemos conhecer padrões desde já. Você tem uma infinidade de dados lá. E esses dados, as máquinas são absolutamente boas para poder encontrar padrões. Padrões sutis que eu e você não conseguiríamos encontrar no nosso dia a dia. As máquinas conseguiriam fazer isso com muita tranquilidade. E aí, claro que, você utilizando uma rede neural convolucional, você poderia usar essa solução para descobrir problemas com muita antecedência. Bem, se eu não quero descobrir cachorrinhos ou cookies, mas eu quero descobrir uma pessoa que está no início de algum problema de Alzheimer, com algum problema, com algum câncer. Agora você imagina isso aplicado à área pública, à saúde pública, com uma condição de investimentos em que você pudesse entender isso com uma certa brevidade, a quantidade de recursos que não seriam aplicados em tratamentos depois que são muito mais caros de serem feitos. É nesse sentido que a inteligência artificial ela vem com uma forma disruptiva bem interessante também. Bem, aqui eu estou falando sobre mercado financeiro. Aí você pode falar, mas mercado financeiro não é nossa praia, Flávio. Eu penso que porque assim, se esses caras têm aqui há mais de 20 anos esse tipo de solução para poder fazer avaliações
Estou falando de nuvem de Shimoku, estou falando cálculos de desvio padrão, bandas, menor e maior valor. Imagine você aplicando isso no seu dia a dia para pesquisar receitas ou despesas. Eu fiz isso no meu dia a dia. Eu assumi a Secretaria da Fazenda da minha cidade, a primeira vez, com uma dívida de 180 milhões. Eu saí no ano passado, há um ano atrás, deixei 500 milhões em caixa. Nós realmente fizemos, e não fui eu sozinho, foi um time todo que fez isso, utilizando previsões muito boas de receitas e fixação de despesa, porque a receita você prevê. Ela pode não acontecer. E aí como que a gente poderia fazer de forma mais simplista isso? A gente poderia pelo menos estudar a média. Porque se você tem uma média e você cria uma banda, um desvio padrão e meio para cima, ou 2 desvios padrão para baixo, você consegue, estimando essa receita, determinar se a coisa está indo bem ou se não está no caminho. E fazer isso com certa previsibilidade. E se você faz isso constantemente, com equipes técnicas capazes de fazer isso, fazendo perspectivas futuras, previsões futuras acertadas, a tua condição financeira e gestão fiscal ela é potencializada de forma impressionante em relação a isso. Então, aonde que fica a oportunidade? Você poderia utilizar uma GLM, uma Generalized Linear Model, para quê? Para poder fazer essa estimativa. Existem outras soluções? Existem. Você poderia utilizar análise fatorial. A forma que você quer utilizar independe. O ponto é que você pode buscar uma pós-graduação, você pode buscar conteúdo no YouTube de qualidade, você pode comprar livros como esse que eu destaquei e começar a fazer esses testes em casa. Por quê? Porque todas as soluções que eu estou apresentando para vocês são gratuitas. Tem gente que fala assim, Flávio, como é que tu faz esses movimentos? Qual que é o software que você usa para fazer essa apresentação? É PowerPoint. Eu sempre tento utilizar aquilo que é gratuito, aquilo que você pode utilizar. E aí a gente poderia utilizar inclusive Excel para fazer parte disso. Porque penso que Excel, nós temos esse acesso. Então assim, o que eu posso fazer? Aquilo que está ao meu alcance agora. Eu lembro que quando fui secretário, pela segunda vez, sobre a minha mesa, existia uma solicitação de 30 novos funcionários. São 30 novos funcionários. Eu perguntei, nós temos computadores e mesas para todos? Eles falaram, não. Como é que eu vou contratar 30 pessoas se não tem nem mesa? E pessoal, não, Flávio, aqui a gente precisa, a gente tem muito trabalho. Eu falei, então, melhor do que correr na direção errada, é caminhar na direção certa. E como que a gente caminha na direção certa? Vamos pensar os nossos processos. Foi falado sobre isso, que está um especialista, né? O Trocador é um especialista na área de projetos, processos. Então, se nós melhorarmos os nossos processos, nós podemos avançar? Podemos, e podemos ter um resultado bem interessante utilizando essas soluções que são gratuitas. Software R, que eu lhes falei, é gratuito. Python é gratuito. Aqui um case que nós temos lá em Florianópolis e Santa Catarina, que é o Acerta SC. Eu fui convidado, na verdade, para trabalhar nesse projeto. Aí você pode falar, Flávio, isso é uma carta de cobrança. Isso é simples. Não, é mais do que uma carta de cobrança. São o peso de 3 timbres para poder buscar soluções para esse problema grave que nós temos hoje do Executivo Fiscal. Em Santa Catarina, 3 milhões de ações de Executivo Fiscal, de 3 milhões de ações que existem hoje no Tribunal de Justiça, 1/3 dessas, 1 milhão delas, é de execução fiscal. Então nós percebemos que nós tínhamos um problema. E qual que é o problema? Vamos encarar o problema todos juntos. E esse foi o problema que nós encaramos. Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Prefeitura buscando uma solução. A carta impressiona. Tanto é que, das cartas que chegaram ao seu destino, 26% foram quitadas. Me lembro uma vez que um banco público ofereceu uma solução de cobrança administrativa. Eu perguntei, qual que é o resultado que vocês estimam? Eles falaram, de 8% a 9% de resultado. Nós alcançamos 26% só colocando 2 timbres. É uma cobrança administrativa? É. Só que daí é o seguinte, o problema foi que dessas que foram, 41%, ou fora essas 26% que foram pagas, das que chegaram, 41% das guias, elas não chegaram ao seu destino. E aí era o problema de cadastro. E esse problema de cadastro, nós decidimos enfrentar ele também nessa contrapartida com com os nossos 3 entes, vamos chamar assim. Eu vou passar isso aqui porque não importa muito agora, mas mostrar para vocês o que nós fizemos. Nós fizemos um Z-Score. Como é que você faz o Z-Score? Nós pegamos aqui o total das execuções, das receitas e da população. Todas as cidades, todas nessas 3 colunas. Eu peguei cada uma das receitas, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Aonde? No Excel. Pode fazer no Excel. Isso aqui também é inteligência artificial. É você utilizar a estatística para criar um banco de dados. É uma fase do processo. A inteligência artificial é mais do que a LLM que o ChatGPT nos oferece. É essa base, o background que você tem de ações que podem ser adotadas para buscar. E nós percebemos, por exemplo, nesse caso aqui, esse município está em vermelho, que é a execução fiscal lá em cima, um Z-score alto. A população, a receita está aqui, a população está aqui embaixo. Ou a população está aqui. Então, executivo, população. Na prática, isso não poderia acontecer. É como se a tua execução fiscal fosse 3 vezes maior, proporcionalmente, que a tua arrecadação. Então, nós percebemos isso, colocamos isso
todos eles no mesmo painel, e nós buscamos uma solução para eles, e essa solução é a depuração cadastral dos municípios catarinenses. Quem está fazendo? Nós. Então, o Tribunal de Contas auxiliando na depuração cadastral. Nós temos todos esses dados. Quem sabe os tribunais aqui podem, inclusive, conhecer esse projeto e ajudar, porque os municípios, às vezes, não têm essa condição. Quer fazer um convênio e não consegue. Nós conseguimos, nós temos acesso a dados da Receita, a dados da Junta Comercial, e nós fizemos isso, estamos ajudando os municípios depurando toda a base de dados. Aí, detalhe, uma empresa saiu de Florianópolis, fechou e abriu no Itaim Bibi. Nós descobrimos, nós sabemos quem são. Eu não sei, o Itaim Bibi é um lugar tranquilo, é fácil de chegar a notificação. Nós, azar de quem for levar, eu consegui encontrar onde está. Nós conseguimos mandar a notificação. A notificação nós sabemos onde está a empresa. Só que assim, o município sozinho não ia conseguir. Quem consegue? Quem tiver acesso a essa base de dados. E os últimos pontos que eu quero passar para vocês, nos 5 minutos que me restam, são a importância dos dados. Esse aqui é um caso típico. A NASA, na década de 90, enviou essa tripulação para o espaço, e quando o foguete estava subindo, se desprendeu uma espuma como essa. Atingiu a asa, a nave subiu. Quando a nave chega lá em cima, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que, de fato, o problema era bastante grave. Só que mandaram um relatório de 28 páginas, dizendo que o resultado dos testes de dados indica conservadorismo na reentrada da atmosfera. Não, é mais do que isso. Isso aqui devia estar bem detalhado, que o volume em rampa era de 1.900 contra 3 testados. Ou seja, se você olhasse para os dados, todos que olhariam para esses dados diriam, essa nave vai explodir no espaço. Na reentrada ela vai explodir. Qual que era o problema? Que nós não tínhamos uma inteligência artificial, quem sabe, para fazendo e nos mostrando apenas isso. Por que importava ali, doutor André? Precisava apenas dessa informação. Então, a importância de termos acesso a dados de qualidade. E aqui um exemplo do fluxo de caixa que eu lhes falei. Em Excel, Flávio, isso é para mostrar para vocês que todos podem fazer com aquilo que tem. Eu fazia um fluxo de caixa por dia, durante 2 anos, e projetado para 4 anos. Isso é extremamente útil, e a gente conseguiu fazer uma reversão de uma situação fiscal bastante delicada para isso. Aqui mais alguns gráficos que podem ser gerados no software R gratuitamente. E o último ponto que eu quero lhes falar é sobre esse futuro da IA. E nesse futuro, nós fizemos agora, recentemente, a seguinte provocação. Tenho 5 minutos? 1 minuto? 2 minutos? Tá ótimo, 2 minutos é o suficiente. No Tribunal de Contas, nós temos uma divisão, que é a DLC, que ela cuida de licitações e contratos. Olha que interessante. Eles recebem diariamente de 200 a 250 editais por dia. Salvo o melhor juízo, são 15 auditores cuidando exclusivamente disso. É humanamente impossível de se alcançar esse volume, avaliando humanamente. Mas o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma inteligência artificial, eu pude participar desse projeto, em que pese o mérito é quase que total do Dr. Alessandro Marinho, está fazendo doutorado na UFSC agora, é um servidor assim exemplar, e ele percebeu, através de algumas perguntas, como proceder, como processar tudo isso. Nós temos hoje um stack analítico suficiente, as ferramentas são suficientes, nós temos tempos de resposta, porque não importava para nós dizer que estava errado, importava para nós dizer antes que estava errado. E a inteligência artificial, através desse modelo de arquitetura Sigma, nós conseguimos essa resposta. Era um edital de R$1.300.000, e no edital havia uma condição de obrigação de que a empresa se apresentasse para um teste naquela data, numa determinada data. A inteligência artificial fez uma leitura exclusivamente só e descobriu que tinha esse problema. Portanto, a DLC viu que havia uma irregularidade e pôde avisar antes de um problema. O Tribunal de Contas, o Tribunal da Governança, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ele não está preocupado em punir, ele está preocupado em orientar também. A última mensagem que eu queria deixar para vocês, para aqueles que ficaram preocupados, talvez aqui não, um grupo de servidores de carreira, mas muita gente lá fora está preocupada. Eu vou perder o meu emprego, Flávio? Olha o que diz Kai-Fu Lee nesse livro que eu lhes mostrei. A PricewaterhouseCoopers estima que a IA criará 15,7 trilhões de dólares em riqueza até 2030. Como? Através do uso eficiente de dados, de ferramentas de alta qualidade e de pessoas. Quem são essas pessoas? Eu estou diante delas. Vocês são essas pessoas que vão utilizar bem esses dados diante das possibilidades que vocês tiveram. Lhes agradeço pela oportunidade, foi uma honra estar com vocês. Estão aqui todos os meus contatos, fiquem à vontade, estarei todos os dias do evento compartilhando com vocês. Muito obrigado.